Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu não estou muito bem. Eu acho que o mundo do cavalo não tá bem essa semana. E todos que amam cavalos também não estão bem essa semana. Mas, enfim. Vamos gravar então, né? O meu nome é Joyce e este aqui é o canal Junto com Mais Um Pouco. Estamos aqui hoje, vou aproveitar para treinar os cavalos aqui, os círios, né? E, gente, eu tô querendo conversar com vocês, o meu descontentamento, falaram pra mim da minha posição sobre isso, o que eu acho disso e o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, né? Enfim, bom, eu tô aqui com o meu Sirius do jogo, né? Eu também tenho o Sirius de verdade, né? E vamos começar treinando ele e cuidar. E eu quero conversar sobre essa coisa do tal do Andrei aí, né? Que todo mundo deve estar sabendo. Saiu até em jornais de outros países, né? Então, eu tô a fim de conversar sobre isso. Essa semana eu fiquei me remoendo por causa disso, né? E acho que o mundo do cavalo inteiro se remoeu, né? O mundo do cavalo se revoltou, né? Quem é do meio se revoltou muito. Mas enfim, né, eu vou cuidar do meu cavalo aqui. E vamos começar a treinar enquanto a gente conversa. Eu acho que todo mundo deve estar sabendo, mas você não tá sabendo que eu tô conversando com vocês agora? Um cidadão tava andando com um cavalo, né, numa cavalgada, numa subidona lá e tal, lá em Bananal, São Paulo, né, eu não sei muito bem onde que é a cidade, nunca fui, mas eu sei que é pra lá, que é pra aqueles lados lá. Acho que é uma cidade de interior, né, e assim... Ele se diz boiadeiro no meio do cavalo, tudo, sempre lidou com o cavalo, segundo ele, né, mas enfim, vamos com o cavalinho aqui agora pra fora. E o que acontece, gente, simplesmente o cavalo dele tava cansado, né, trabalhou muito, ele provavelmente era um cavalo que tava parado há muito tempo, eu acho, não sei, não tenho certeza, mas fez uma caminhada, ou trote, galope, enfim, de 15 quilômetros mais ou menos, se cansou demais e começou a passar mal. O que nós fazemos quando um cavalo está cansado, exausto? Opção 1. Nós deixamos o cavalo descansar, desmontamos, afrouxamos a reia ou tiramos a reia, a sela, deixamos o cavalo se recuperar, se ele está muito quente, esperamos para dar uma água para ele, deixamos ele se recuperar, né? Igual uma pessoa que está bem cansada, né? Opção 2. Tentamos forçar mais ele até ele não aguentar mais, e se ele não aguentar, nós... as patinhas dele? Andrei achou que a opção 2 era melhor. Cara, é lindo isso aí, né, cara? Ai, meu Deus do céu, eu não entendo, cara. E o pessoal tá pedindo pra falar sobre isso. O que eu tenho pra falar sobre isso, cara? O cara tem alguns problemas psicológicos ali. Aparentemente, teve entrevista com a mãe dele, se pronunciou, e o amigo dele que estava gravando o vídeo se pronunciou também. Mas pelo que eu notei, as histórias da mamãe e do amiguinho não batem, não estão batendo ali não. Mas enfim, né? Eu não sou detetive nem nada, então tá, né? Mas não batem. Enfim, né? E prosseguindo com a historinha, né? A historinha dramática dele, infelizmente, né? O Andrei se frustrou com o cavalo, que não tinha resistência, não foi treinado, né? O cavalo estava cansado, caiu, ele foi lá nos goró dele, que tava bebaço, né? E cortou as patinhas do cavalo fora. E segundo ele, a mãe e tal, falaram que o cavalo já não estava vivo porque ele estava passando mal de exaustão. Mas pelo vídeo, assim, que deu pra ver, o cavalo ainda estava vivo, né? Quando ele fez essa atrocidade, né? Alguns falam que não tava, outros falam que tava, mas a maioria já entendeu que tava, assim. O cara tava bêbado, alcoolizado, alterado, bem alterado pelo visto, né? Tanto que eu vivo falando que cavalo e cachaça não combina. Eu não sei porque o pessoal romantiza, acha divertido enchendo a cara na cavalgada e montando o cavalo. Porque pra mim não faz sentido, pelo seguinte fato: quando você bebe, você altera, você fica tongo, mongo e chato pra caramba, e Deus o livre, né?
Aí você quer dar, ai, eu tô bêbado agora, eu sou fortão, eu sou machão, eu sou tal, eu sou bimbão, né? Aí a pessoa acaba... Qualquer pessoa que bebe no meio do cavalo, que é uma cavalgada, ele começa a querer ser o bambambam, que tá bêbado, né? E começa a se achar, né? Aí começa a ser mais queixudo com o cavalo, pega muito na rédea, toca o cavalo pro cavalo ficar quente, ficar nervoso. Estressa o cavalo porque a pessoa tá alterada e se acha o bambambam e o cavalo sofre na mão do cozido, né? Mas enfim, voltando à história. Tava cozido, o cavalo caiu, se irritou com o cavalo, foi lá e... né, nas patinhas do cavalo, né? Eu não vou falar muito, assim, a frase toda, porque é feio e eu não gosto também, né? Mas, enfim, foi lá e pá, nas patinhas do cavalo, o cavalo, enfim, desviveu, né? Agonizando, né? Porque ele estava vivo e ainda, assim, com as patas, né, já não estavam no corpo do cavalo, debochando, dando tapa na cara do cavalo, chutando a barriga do cavalo, não sei se também deu... né, na barriga do cavalo com o facão, não sabemos, não quis ver tudo, não aguentei ver tudo, né? Mas enfim. E aí, aparentemente, ele foi pra delegacia, ele confessou o crime que ele fez, né, que isso é um crime, maus tratando animais, é um absurdo de um crime, né? Aí, foi lá, deu o depoimento dele, aí alguns dizem que pagou fiança e alguns dizem que só foi liberado porque confessou o crime, é isso aí. Mano, o cara foi... solto. Na minha opinião, se foi pago fiança, na minha opinião, não devia nem ter ser aceito pago fianças. Mesmo confessor, nada, devia estar preso. E é isso. Porque o cara que faz isso com um animal, um cavalo, a sangue frio, por mais que tava cozido, não tô nem aí se tava bêbado ou não, por mais que tava ou não, se faz isso com um animal, o que garante que ele vai fazer algo, né, com uma pessoa, uma mulher, uma criança, ou um cara, enfim. Se fez isso com um animal, velho. Entendeu? Por que ele tá solto? Por quê? 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 E então essa semana o mundo do cavalo realmente chora. Eu chorei bastante, fiquei muito triste. Porque nós perdemos um cavalo. O cavalo não sobreviveu, né, a toda essa atrocidade, né? Nossa, eu até começo a chorar. Eu não quero nem falar mais sobre isso, mas vocês pediram pra eu falar, então eu tenho que falar, né? Mas enfim, né, cara. Eu acho insano, porque era um cavalo bonito. O cara perdeu 3 coisas nessa brincadeira. 4, eu acho, nem sei. Ele perdeu a honra. Ele perdeu a dignidade dele. Ele perdeu dinheiro, porque o cavalo custa, né? Então ele perdeu dinheiro por ter feito isso. Cara, ele perdeu o respeito, cara. Pelo menos 4, tem mais coisa aí, sim. Pode anotar aí, vocês vão anotar aí que tem mais coisa. Mas pelo menos 4 coisas nítidas ele perdeu. Ele perdeu a honra, a dignidade, perdeu o dinheiro, porque o cavalo custava dinheiro. Nossa, cara... Valeu a pena, Andrei? E aparentemente, como a lei do Brasil não deu certo pra deixar ele preso, que era melhor que ele ficasse preso, né? Todo mundo estaria seguro e outros cavalos não estariam tendo problemas. E ele confessou no vídeo que ele já fez isso com os cavalos, de forçar o cavalo até o extremo pra ver se o cavalo aguentava. Ele forçou mais cavalos sofreram na mão dele e ele se nomeia boiadeiro ainda. De onde que isso é boiadeiro? Forçar o cavalo ao extremo, estourar tendão no cavalo, o pulmão no cavalo, sangrar pelo nariz do cavalo. Aonde que isso é digno de chamar boiadeiro? O cavaleiro, ou amazona, ou vaqueira, o que seja, a criança, o adulto que seja, o cavaleiro que não conhece o limite do seu animal, do seu cavalo, não é digno de montar aquele cavalo. O Andrei não é digno de chegar perto de um cavalo. E chegou e não foi só esse que sofreu na mão dele. Parece que outros cavalos sofreram na mão dele, entendeu? E isso que deixa todo mundo repugnado, indigno, né? Indignado com isso. E com razão, né? E prosseguindo, como a lei do Brasil é maravilhosa, né? Tudo funciona certo por aqui nessa bagaça, né? O cara foi solto só porque confessou o crime. Eu não sei se pagou fiança ou não. Foi liberadinho ali, fechou, né? Ok. Mas todo mundo está bem aborrecido com ele, né? Por mais que a mãe defende, o amiguinho defende, o pessoal tá bem digno, bem brabo mesmo, né? Então, parece aí que tem a lei do crime, aí
os negócios do crime aí, né? Eu não entendo direito, não sou desse meio, né? Graças a Deus eu não sou desse meio. Mas dizem que tem umas gangue gangrena ainda atrás dele pra fazer o mesmo com ele. Olha, cara, parece que ele confessou no vídeo, porque ele, na verdade, ele fala que tá arrependido, que não sei o que, faz cara de cachorrinho de coitado. Mas eu acho que ele não tá arrependido. Eu acho que ele não tá nem aí, na verdade. O que acontece, no meu ponto de vista? Se ele fez isso com mais cavalos, ele não tá arrependido. O que ele tá arrependido é porque o vídeo viralizou, pegou um alcance mundial o vídeo, e ele sabe que ele tá meio lascado, aparentemente, né? Então, na verdade, ele não tá arrependido. Como teve facções que falaram que estão querendo ir atrás dele, estão procurando ele pra fazer o mesmo com ele, que ele fez com o cavalo, e ele confessou e tá falando que tá arrependido, mas não tá arrependido. Ele tá com medo. Ele tá se borrando todo. Enfim, né? Ele tá escondido, se borrando todo, se melecando todo, coitadinho. Nossa, coitadinho. Fez catota, coitadinho, né? Mas enfim, né, gente? Coitadinho do cara, né? Nossa senhora. Que pena que eu tô. Se ele tivesse arrependido, eu acho que pelo menos em vez de ele pegar e jogar o cavalo numa vala pra apodrecer lá, o urubu comer e tudo, eu acho que pelo menos ele enterraria o cavalo, faria alguma coisa digna, sabe? Mas ele só jogou na vala e isso aí, né? Aí foi a perícia lá, ver se o cavalo tava vivo antes de ter as patas cortadas. Mas estando vivo ou não, gente, nós temos que ter a consciência que esse cara já errou no começo da cavalgada. Ele sabia que o cavalo não aguentava o tranco porque não tinha condicionamento físico. Tem cavalo que aguenta a marcha a 10 km aí de boa. Que tem condicionamento físico, foi treinado pra isso, é igual e aquele cavalo é igual um sedentário que tá na cama o dia todo, você vai colocar ele pra correr, ele vai se arregaçar tudo, não vai aguentar. Então aquele cavalo não tinha condicionamento físico, e o cara colocar ele pra subir uma pirambeira gigante daquela lá e forçar ele mais de 15 km vendo que ele tá cansado, ele já errou aí, ele errou antes, já errou bem antes do que aconteceu depois, ele já errou muito antes. Ele pensar que, eu vou forçar... Nossa, ele já errou muito ali. Já tava errado ali. Ele já tava com má intenção ali, sabe? Ele já tava fazendo catota ali. Aí, ok, né? Enfim, aconteceu o que aconteceu, né, cara? O mundo do cavalo tá chocado hoje. Tá todo mundo triste, todo mundo aborrecido. E, cara, eu não sei, cara. Eu só acho uma coisa. Eu acho que tudo que você faz aqui na Terra, uma hora volta pra você. Não sei qual que é a religião de vocês, se acreditam em Deus, orixá, seja lá o que for. Eu acho que a lei do retorno existe. Eu acho que vai ter um tribunal divino, Deus vai fazer alguma coisa, porque tudo que faz na Terra vai pagar, né? Tudo que você faz de maldade, uma hora vai voltar pra você, não adianta. Não tem como você falar que, eu vou escapar das leis de Deus ou de religião que seja. Não vai escapar não, cara. Cara, eu só sei de uma coisa. A justiça divina será feita. Só sei disso. Eu só sei, não sei se será na Terra, não sei se será numa outra vida, não sei se será no céu, se ele vai pro inferno, se ele vai torrar nas profundezas com janho, não sei. Mas eu acho que a lei divina tá aí, que uma hora ele vai tomar no zóio. Mas enfim, né? Eu tô aliviada porque eu sei que ele... Uma hora a justiça vem, né, cara? A justiça de Deus não falha. Então eu acho que uma hora ele vai pagar pelo que ele fez. Vai sim. Cara, eu não entendo, cara. Eu tô com uns Sirius aqui no jogo. Eu tenho uns 3 Sirius aqui no jogo inspirado no meu cavalo real. Sempre foi o meu sonho ter um cavalo. Desde pequenininha, eu chego com meu pai, eu quero um cavalo. Daí ele fala, tá, filha, mais pra frente eu compro pra você, mais pra frente. Aí eu bati meus 18 anos e falei, se vira, Joyce. Vai lá atrás do cavalo, se vira. Enfim, me virei. Aquela trend do meu pai falou que não ia dar um cavalo pra mim, daí de repente deu o não foi sim, deu o cavalo. Não funcionou pra mim, o meu foi não mesmo e eu fui atrás do meu cavalo, que é o Sirius, né? O primeiro foi a Kiara. Aí por causa dela a gente encontrou o Sirius, que é o cavalo que eu amo do coração mesmo. E que eu quero envolver essa história no meio da história, sabe? Bom, o
cara vai lá e destrói uma vida. Cara, e tudo que você pegar um negocinho, pegar uma caneta e quebrar, não vai consertar nunca isso aqui. Você pode até tentar remendar aqui, ó. Pode... Ah, até quebrou mais agora. Você pode até tentar remendar essa caneta aqui, ó. Colar, super bom, mas nunca vai ser o que ela era quando foi feita. Quando era arrumada, era perfeita. Tudo que você faz... Tudo que você erra na tua vida... Isso aí, criançada, presta atenção agora. Tudo que você faz na tua vida de cagada... Nunca vai se consertar, entendeu? Nunca vai voltar ao que era antes. E fica a dica, né, gente? Não cometam erros. Eu vi gente defendendo ele, falando, ai, coitadinho, ele merece uma segunda chance. Segunda chance? O cara faz uma atrocidade dessa, a gente defendendo ele, falando que ele merece uma segunda chance? Oi? Nossa senhora, meu Deus do céu. Tem limite o erro da gente, né? Eu acho, pelo menos, que tem limite. Eu acho. Mas, enfim, estou ficando meio exaltada, desculpa. Eu não entendo como tem pessoas que defendem, sabe? Porque eu não defendo mesmo, eu não defendo. O cara fez errado. Por que eu não defendo? Como eu tava falando aqui, ó. O Sirius, eu levei quanto tempo na minha vida? Eu comprei ele em 2024, 23, eu acho. Quando eu tinha mudado pra Bocaívo do Sul, tipo... E vocês lembram que a gente encontrou ele num pasto? O dono não queria mais saber dele, mas também queria vender ele absurdo. E não queria mais cuidar. O casco dele tava chinelado, todo trincado. Tanto que ele tem um problema no casco, que eu tô sempre cuidando. Sempre deixo em dia o casco pra evitar que esse problema se agrave. Eu sempre cuido dele. É um cavalo traumatizado, ele tem muito problema. E eu fiquei com tanta pena dele ver do jeito que ele tava lá. Vocês, quem acompanha o canal desde o começo, sabe a história do Sirius, que acompanhou a história dele, sabe do que eu tô falando. Cara, ele é um cavalo assim... Muito problema. Ele teve muito problema. Só que eu fiquei com tanta pena dele, mas eu tinha me mudado recentemente pra Bocaívo e eu estava pelada de dinheiro. Eu não tinha muita grana e eu queria comprar ele pra tirar ele daquela situação. Aí nós fizemos a vaquinha, que não chegou na meta, mas muita gente ajudou. Eu agradeço aqueles que me ajudaram. E assim a gente conseguiu comprar o Sirius e tirar ele daquela situação que ele tava. E, gente, seguinte... Eu lutando pra salvar uma vida de um cavalo, sempre cuido dele, tipo, literalmente aqui é todo dia assim, aqui é todo dia. Eu levanto, coloco água pra fazer o meu cafezinho, vou lá e dou ração dos meus cavalos primeiro, da Alma e dos Sirius. O que que isso significa? Eu tô dando café pra eles antes de mim, tipo, eu me importo mais coisas que tem comigo, cara. Eu tenho um siso pra fazer aqui, mas eu tenho que fazer o dente do Sirius logo também. Eu dou prioridade pro meu cavalo, gente. Nossa, tipo, eu deixei... O meu óculos, cara, que eu tô com óculos novos, deve estar olhando agora. O meu óculos, eu tava com uns 3, 4 anos com o mesmo óculos e eu ficando meio cega. E eu dando prioridade pra poder comprar ração e o casqueamento dos Sirius, tá? Vocês estão entendendo? E ver uma pessoa fazer uma atrocidade dessa com um cavalo, tipo, eu dou minha vida pelos meus cavalos, literalmente. Eu larguei de morar na cidade pra vir morar no mato, pra mim poder cuidar dos meus cavalos, porque eu gosto deles, entendeu? Eu gosto de eu cuidar deles, eu estar perto deles. E ver alguém fazer uma atrocidade dessa, e eu lutando pra conseguir pagar aluguel, eu lutando por um monte de coisa pra manter os meus cavalos. Eu tiro do meu... Café tá caro, eu deixo de comprar o café porque tá caro pra comprar a ração do meu cavalo. E eu ver esses filhos da... Não vou xingar porque tem criança me assistindo, né, gente? Fazer uma coisa dessa me aborrece demais, cara. Me deixa chocada. Tipo, poxa, mano... eu faço de tudo pra ver o meu cavalo bem. Ele tá com uma alergia, eu tô correndo atrás de remédio pelo Mercado Livre, pela Shopee, por tudo, porque não tem aqui na região. Eu vasculhei, não tem esse remédio na região. Pra poder cuidar dos Sirius, ele ficar bem, ele parar com essa alergia que ele tá, tipo, porra. Ai, desculpa a palavra, saiu sem querer, foi automático, desculpa. Aí eu vejo alguém fazer um negócio desse com um animal, cara, eu fico tão de cara, a gente fica abalado porque a gente se lasca pra ver o nosso cavalo melhor que a gente. E a gente vai ver um cara fazer um negócio desse, não dá vontade de dar uns tapas na cara da pessoa dessa? Não dá, né? Mas tudo bem. Tudo bem não, né? Mas enfim. O importante é que pelo menos os meus cavalos estão bem, eu sempre cuido deles. A gente gostaria de salvar o mundo, pegar todos os cavalos que estão aí magrelos, abandonados, acabados, gostaríamos, mas infelizmente a condição financeira não ajuda, né?
E a gente fica muito chateado por isso, né, cara? Ver esse tipo de coisa nos aborrece muito, parte do nosso coração, parte do coração de todo mundo, eu tenho certeza. Todo mundo que realmente é do meio do cavalo, que cuida mesmo, sabe que aquele cara que se nomeia boiadeiro, ele não é um boiadeiro de verdade, ele não é um vaqueiro de verdade, nunca vai ser, nunca foi digno de chegar perto de um cavalo e nunca será. Era melhor pra ele ficar preso na cadeia do que tendo a chance de ferir mais cavalos por aí, né, cara? Eu fico muito triste com essa situação. Por mim, eu estaria mais aliviada se ele estivesse trancado numa jaula do que por aí machucando outros cavalos, enfim. É uma situação muito deprimente e chateante, né, cara? A gente fica bem de cara. E a gente se revoltou tanto com esse quadro, né, essa história aí desse cara, do Andrei, porque a gente viu sangue, né, cara? Mas a gente tem que relembrar uma coisa, que todo lugar que tem cavalo é maus tratos. Calma que eu vou explicar. Não se exaltem comigo, deixa eu explicar pra vocês. Eu acho que o que importa se o cavalo tá bem ou não é o dono. Porque, assim, eu vejo muito lugar, escolinha, que o cavalo tá trabalhando na escolinha e faz 5, 6, 10 aulas por dia. Não estou generalizando, tem lugares que cuidam bem, tem lugares que são uma porcaria, que cuidam mal pra caramba. Eu vejo lugares que dão preferência para alunos que querem aprender, que tem money, do que pros que não tem. Eu vejo lugares que eu já frequentei também, que cuidam melhor do cavalo de proprietário do que o cavalo de escolinha. O cavalo de escolinha, eles dão uma ração ruim, eles dão remédio para esconder a dor do cavalo. Cara, e não só isso, em qualquer modalidade, sabe? Todas as modalidades. Vaquejada, 3 tambores, hipismo, salto, adestramento, qualquer modalidade equestre, repito, tem maus tratos sim. Seja Big League, seja o que for, tem sim maus tratos. O Big League também não tem nem como defender, né? É uma atrocidade de qualquer jeito. Mas assim, todas as modalidades têm maus tratos, mas deixa eu explicar pra vocês antes que vocês fiquem loucos. Até na cavalgada tem, porque ali foi uma cavalgada que ele tá fazendo, né? Mas deixa eu explicar uma coisa. O que faz o seu cavalo ter saúde e ser bem cuidado nos esportes é como o dono quer cuidar. Se o dono cuida bem, trata bem, respeita o limite do cavalo, não vai lá e, né, nas patas, não vai lá e faz o cavalo suar até cair. Respeita o limite do cavalo, tanto como esforço, respeita se o cavalo salta baixo e não vai forçar ele a saltar mais alto. Eu acho que o que protege o cavalo é o tutor, né, cara? Porque vamos falar assim, né, cara? Olha, pensem comigo. Eu acho que é uma lógica bem plausível, porque eu vejo muita gente no hipismo que força o cavalo demais. No 3 tambores força mais do que o cavalo aguenta. No adestramento força mais do que o cavalo aguenta. O cavalo chega a sentir dor na coluna. Nas corridas, coloca aquelas bombas no cavalo para o cavalo correr mais. Tem até umas crises na corrida, no salto, no adestramento. Modalidade de western e equestre, tudo. Modalidade western e clássica, tudo. Toda modalidade, prova de marcha, tudo tem maus tratos, mas o que vai ter maus tratos, o que vai provocar maus tratos é como o dono cuida. É se o dono é um arrombadinho ou se o dono é um cara que vai se preocupar com o animal mesmo, cara. É isso que separa os homens dos meninos, vamos falar assim, né? É isso que mostra. Eu vejo muita gente que cuida muito bem dos cavalos, mas eu também vejo gente que maqueia cuidar bem, mas judia demais. Então, eu acho que toda modalidade tem maus tratos e o que evita ter maltrato é como o dono prefere cuidar do seu cavalo. Se ele respeita o limite, se ele cuida bem, se ele vê o seu cavalo todo dia, se ele tem uma simpatia com o cavalo ou não. Outra coisa que eu havia visto aqui, que eu até mandei pro Gabriel, que ele ajuda a fazer as dublagens aqui comigo no coisa aqui. Eu tinha mandado uns prints que eu tava pesquisando sobre esse caso no Google. Tem uma fotinha aqui que eu vou deixar do lado da tela aí, que tá escrito cavalo multi, não vou falar tudo que é muito feio. Em Bananal, o homem é apontado como tutor. Vocês sabem o que é tutor? Vou mostrar pra vocês. Eu até pesquisei no Google pra mim não tá falando besteira. Tutor. Indivíduo que exerce uma tutela. O tutor é o quê? Aquele que ampara, protege, defende, é guardião. Como
como que chama o Andrei de guardião? Como que chama o Andrei de tutor, cara? Não tem cabimento isso, mano. Não faz sentido na minha cabeça, mano. Faz na de vocês? Não faz. Não faz, não. Mas, enfim. Hoje, o mundo do cavalo chora, nós choramos, nós estamos tristes, decepcionados, aborrecidos. E eu acho que a justiça divina uma hora chega, né? Porque acho que Deus não falha, né? Gente, foi pra gente conversar um pouco sobre isso mesmo, porque o pessoal pediu pra conversar, me expressar a minha braveza que eu tô bem chateada. A gente luta tanto pra deixar os filhos bonitos, a alma bonita, cuidamos bem deles, cuido melhor deles do que de mim às vezes. E ver essas coisas realmente... Tipo, o cara não é digno de estar no mundo do cavalo, nem ferrando. Não tá digno de ser chamado de boiadeiro e nem perto disso, não devia nem estar perto dos cavalos. Eu sinto muito pelos cavalos que passaram pela mão dele. Eu sinto muito mesmo. Mas enfim, pessoal, eu espero que a perda desse cavalo não tenha sido em vão, né? Mas enfim, gente, eu vou começar a chorar, então tchau pra vocês e até o próximo vídeo.